Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, começamos citando a palavra de Deus e pedindo mesmo que a palavra do Senhor venha nos iluminar a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, para nos conduzir, para que a própria palavra do Senhor nos conduza nesse mergulho nos mistérios da nossa fé. Agora, diz São Paulo aos Colossenses: agora encontro a minha alegria nos sofrimentos que suporto por vós, e o que falta às tribulações de Cristo, eu o completo em minha carne, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora encontro a minha alegria nos sofrimentos que suporto por vós, e o que falta às tribulações de Cristo, eu o completo em minha carne, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Essa passagem é uma passagem muito curiosa, porque São Paulo, é como se ele caísse talvez numa contradição, mas que não é, longe de ser uma contradição, onde ele vai falar que ele completa na sua carne o que falta à paixão de Cristo, como se a paixão do Senhor fosse completa. Na verdade, o próprio São Paulo, um dos maiores teólogos que mais falou da perfeição do sacrifício de Cristo. São Paulo é esse grande teólogo da cruz. Então ele vai falar ele vai nos ensinar que o sacrifício de Cristo, ele foi único, foi perfeitíssimo e foi definitivo. E aí então, por que São Paulo agora está dizendo que ele completa na sua carne o que falta à paixão de Cristo? Não, na verdade não é o que falta, mas na verdade o que falta é a aplicação desse mistério na vida de cada membro da igreja. E ele, como membro da igreja, ele vai dizer: eu aplico na minha vida a paixão de Cristo em favor do seu próprio corpo, que é a igreja. Isso significa a participação que o cristão tem, que o cristão é convidado a fazer no sacrifício do Senhor. Ou seja, a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a gente vai assimilando cada vez mais a paixão do Senhor e vai associando a paixão do Senhor àquilo que nós sofremos. Então, com esse trecho, eu gostaria de abrir essa reflexão, depois nós vamos voltar a ela, porque esse trecho ele é um trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, logo no primeiro capítulo, versículo 24, então Colossenses 1, 24, depois quem quiser levar para casa para refletir, e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal aqui da oficina. Colossenses 1, 24 é um trecho que marcou muito a minha espiritualidade. Interessante, quando o Júlio falava aqui na oração, né, a gente traz para a nossa pregação aquilo que o Senhor já nos concedeu vivenciar na nossa caminhada de fé, e essa passagem é uma passagem que realmente muito marcou a minha caminhada. Mas então, depois vamos voltar a essa passagem de São Paulo, e eu gostaria primeiramente aqui também de agradecer a Deus, elevar a Deus a gratidão por me conceder a graça e a oportunidade de estar aqui nessa noite, celebrando com vocês, orando com vocês e nos colocando na presença do Altíssimo, né? Juntamente com Nossa Senhora, porque, como ela canta no Magnífica dela, ele viu a pequenez de sua serva. Ele viu, isso significa o quê? Que Maria sempre se colocou debaixo do olhar de Deus, debaixo do olhar do Criador. E essa deve ser a maior espiritualidade do cristão: se colocar sempre e permanecer sempre debaixo do olhar de Deus. Maria, como crente que era, como israelita, como uma mulher de fé, como judia, o que ela mais tinha no seu coração certamente era esse esforço, esse movimento de quê? De se colocar. E isso é uma coisa muito simples.
Muitas vezes nós queremos buscar muito a nossa caminhada, a nossa espiritualidade, mas o principal nós às vezes não fazemos, que é esse simples gesto que era o maior gesto da vida da Virgem Maria, que ela canta no Magnífica: a minha alma engrandece o Senhor, porque ele viu a humildade de sua serva. Ou seja, ele viu, por que se ele viu, é porque Maria estava sempre, quis permanecer debaixo do olhar do Criador. E essa deve ser a nossa maior prática de fé, deve ser essa, maior prática, como isso que nós estamos fazendo agora aqui, quando a gente se reúne em oração, na nossa oração pessoal. Ou seja, esse exercício de estar sob o olhar do Senhor. Então agradeço a Deus pela oportunidade, pela graça de estar hoje aqui rezando com vocês, e é uma alegria, uma satisfação pregar a palavra de Deus, e mais do que pregar, refletir junto com vocês e juntos fazermos esse mergulho nos mistérios do Senhor. Agradeço ao Júlio pelo convite tão generoso, tão carinhoso, grande amigo de tantos anos de caminhada da nossa querida paróquia do Bernardinha. Agradeço então ao Júlio pelo convite de estar aqui nessa noite pregando a palavra de Deus, e juntos ouvindo e fazendo esse exercício de nos colocar debaixo do olhar do Altíssimo, como Nossa Senhora, e junto com ela adorar a Deus, junto com ela, com todos os santos, com toda a milícia celeste, com o nosso anjo da guarda, com todos os anjos, nesse exercício místico. Sabe, eu sinto muito que o Espírito Santo tem nos conduzido para um exercício de espiritualidade contemplativa e mística. João Paulo II falava muito isso, né, Júlio? Não sei se você lembra, lá no início dos anos 2000, isso há 25 anos atrás, sobretudo por ocasião do jubileu. Estamos no jubileu de 2025, né? Mas na época João Paulo II, São João Paulo II tinha aberto um jubileu também, o jubileu dos 2000 anos do nascimento do Senhor. E São João Paulo II, ele falava muito disso, que o novo milênio seria um milênio de contemplativos, né? E isso vem tudo ao encontro daquilo que nós vamos falar nessa noite. Por quê? Hoje, dia 15 de setembro, é uma memória litúrgica dedicada a Nossa Senhora. Uma festa que, na verdade, surgiu mais como uma festa popular, uma devoção popular. Não foi fruto porque algumas aparições de Nossa Senhora surgem como aparições dela, né? Quando Deus permite que ela apareça em alguma cidade. Mas e outras festas são relacionadas a dogmas, né, de fé, né? Dogmas da vida dela que a Igreja proclama como verdade de fé, né? Como, por exemplo, Maria, Mãe de Deus, né? A maternidade divina dela, né? Ou a Imaculada Conceição também, né? Mas hoje nós celebramos uma memória chamada Nossa Senhora das Dores, e vocês têm feito uma caminhada aqui refletindo sobre as lágrimas de Cristo, sobre esse livro. Mas hoje vamos fazer um pequeno parêntese, né? Mas que tem até a ver, né? Um pequeno parêntese para falar sobre refletir, ou melhor, meditarmos juntos, refletirmos juntos sobre as dores de Maria. E ao mesmo tempo a gente pode pensar assim, que a gente não pode cair no erro de interpretar errado quando a gente fala de dores, porque a fé cristã não é uma fé de dor. E o que vai iluminar isso é essa passagem de São Paulo aos Colossenses. Quando a gente fala do mistério da dor, das dores, do sofrimento, o que traz sentido, o que traz luz sobre o sofrimento, sobre a dor, é essa passagem de São Paulo aqui, que depois nós vamos voltar a ela. Mas eu gostaria de inicialmente falar com vocês que uma das marcas, uma das características, ou melhor dizendo, a maior característica da fé cristã, eu não sei se vocês já se perguntaram qual seria, na reflexão pessoal de vocês, se vocês já se perguntaram qual seria a maior de todos os mistérios que nós temos na fé cristã, de todos os elementos, né, de oração, de reflexão, de todas as devoções, qual seria a maior devoção? A maior devoção da fé cristã é a cruz. A cruz é a maior devoção. E não é à toa que ontem, domingo, celebramos a exaltação da Santa Cruz.
que quando cai no domingo essa festa fica mantida, né? Aí a igreja quando ela tem esse carinho pela cruz, esse amor à Santa Cruz, ela não está fazendo uma apologia ao sofrimento, não. Nessa devoção da cruz, a igreja na verdade está enaltecendo a salvação que o Senhor nos conquistou. Aí nós precisamos fazer então um mergulho um pouco antes ainda, para depois a gente chegar um pouquinho depois a gente chegar na cruz e avançar dentro dessa devoção e entrar nesse mistério da festa de hoje, das dores de Maria. A gente nunca pode esquecer que existe, assim como a cruz ela é, né, o mistério pascal, que é a morte e a ressurreição do Senhor, são o centro da vida cristã. A sua morte e a sua ressurreição, o seu mistério pascal. E só que antes nós precisamos, não podemos nos esquecer de que, junto com a Páscoa, existe um mistério central que ilumina toda a nossa caminhada cristã, que é a encarnação do Verbo. Esse mistério, chamado encarnação do Verbo, significa que a pessoa divina e eterna do Filho se fez verdadeiramente homem e escolheu para si o nome dele, Yeshua, Jesus. Deus Filho, ele é uma pessoa divina, ele assume verdadeiramente uma natureza humana, menos o pecado dessa natureza, até porque a natureza humana foi criada sem pecado, não é? Então ele assume aquela natureza humana originária, aquela mesma com a qual Adão fora feito. Então Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e isso é um mistério muito, muito profundo, que às vezes a gente não se dá conta da profundidade desse mistério. A gente fala às vezes tão corriqueiramente, né? Jesus verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas é muito interessante a gente não esquecer desse mistério. A igreja, na sua liturgia, na sua pregação, ela é muito zelosa com isso. Por quê? É isso que traz sentido a tudo. Jesus, por ser Deus, ele está acima da dor, ele é o Criador, ele é onipotente, ele não é passivo a dores. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, por ter se feito verdadeiro homem, ele sente dores. Então, Deus Filho, na sua natureza humana, ele sente dores. E por isso que a igreja, ela rejeitou interpretações teológicas de que Jesus apenas teria um corpo, mas não seria verdadeiro homem, não seria uma natureza humana. Por quê? Porque senão seria tudo um teatro. Jesus apenas teria um corpo como se fosse uma capa, mas a igreja acredita e professa que não, que Jesus, ele é verdadeiro homem. Então, como homem, ele experimentou todas as nossas dores, e isso vai culminar onde? No altar da cruz. Vai culminar na cruz. Então, ou seja, e por que Deus quis nos salvar assim? Por que Deus quis nos salvar assim? Porque se Deus nos salvasse de uma forma de um passe de mágica, isso não ficaria marcado o amor verdadeiro de Deus por nós e de nós para Ele. Porque, na verdade, o amor só é provado pelo sacrifício. O amor só é provado pelo sacrifício. Isso aí não tem jeito. A gente pode falar que ama, que gosta, mas esse amor só é verdadeiro quando você se sacrifica por alguém. Então, assim, quando alguém diz que te ama, ela pode até dizer, pode até estar falando a verdade, mas se essa pessoa nunca se sacrificou por você, você pode sempre desconfiar se esse amor é verdadeiro ou não. Sempre. Agora, quando há o sacrifício, há a doação,
aí aquele amor é verdadeiro. É por isso que a gente pode dizer que dos amores humanos, o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor de mãe, o amor de pai também, claro, porque é aquele amor que ama incondicionalmente, se sacrifica mesmo, né? Se sacrifica sem pensar. Então, ou seja, quando a gente se sacrifica por alguém, aí você pode botar a mão no teu coração e falar assim: eu amo essa pessoa. Enquanto você não se sacrifica, você pode até acreditar que ama, mas você pode até se duvidar de si mesmo. Então Deus, o que Ele quis mostrar para mim e para você? Que ao se encarnar e ao se fazer homem, Ele te ama profundamente, porque Ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória. É a kenosis do verbo que São Paulo também fala aqui na carta vizinha, carta aos Filipenses. Ele se esvazia de si mesmo, ele assume a condição de um escravo, diz São Paulo. O Todo-Poderoso, Criador, ele assume a condição de um escravo para vir me salvar e te salvar como um de nós, passando por todas as nossas dores, porque afinal de contas é como se ele dissesse assim: olha, eu me sacrifiquei voluntariamente por você, eu me sacrifiquei voluntariamente por você. É como se fosse uma prova. Nós cantamos até isso, né? A maior prova de amor. E nosso Senhor fala isso depois no Evangelho de João: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Então Deus quis mostrar para mim e para você que o amor dele é real, é tão real, porque é como se fosse fácil dizer eu te amo. É fácil dizer eu te amo, né? Então Deus falar através da sua palavra que Ele nos ama, a gente, é como se fosse, né? É como se fosse fácil, mas morrer na cruz não é fácil. Morrer na cruz não é fácil. E Ele morreu de verdade, porque Ele se fez homem de verdade e padeceu todo o suplício da cruz de verdade. Foi tão verdade, tão real a humanidade do Senhor, a humanidade do Salvador, que na véspera nosso Senhor chega a suar sangue e pedir para o Pai livrá-lo daquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai. E isso tudo são detalhes profundíssimos do amor de Deus. Por isso Deus fez questão de se fazer homem, de se encarnar, de assumir a minha e a sua natureza humana, até para mostrar que aquela natureza que Ele criou no Éden e que fora derrotada pelo pecado, agora venceu o pecado. Venceu o pecado. Então, esse mistério do amor de Deus é importante a gente ter presente no nosso coração, para a gente poder entender o porquê que a igreja exalta tanto a cruz. Por que a cruz é uma marca da espiritualidade cristã? E é tão marca que é uma marca tão forte, sobretudo aqui na igreja latina, na igreja do Ocidente, a teologia do Oriente, dessa igreja una e católica, essa igreja una e santa e apostólica, que vem do tronco dos apóstolos, mas que tem uma liturgia ocidental, tem uma liturgia oriental. Lá no Oriente, na teologia oriental e na liturgia oriental, eles dão muita ênfase à ressurreição, e aqui no Ocidente a gente dá muita ênfase à paixão. Mas é claro que é uma igreja só e uma tradição apostólica só, e ambos cremos no mistério pascal. O mistério pascal é como se fosse essa moeda com duas faces: a morte redentora do Senhor e a sua ressurreição gloriosa, né? E com essas duas liturgias, com essas duas tradições, oriental e ocidental, a igreja ela vive com toda a plenitude a Páscoa, o mistério pascal do Senhor. E aqui na igreja, aqui na tradição ocidental, como é a nossa, na nossa liturgia romana, nós damos muita ênfase à paixão do Senhor. E é por isso que muitos dos nossos santos, os nossos irmãos que vieram antes de nós, eles trouxeram como marca da sua espiritualidade a paixão do Senhor. E foi assim, popularmente, que no século XIII, sete leigos, que eram comerciantes, eles largaram a sua vida comercial e se dedicaram
a juntos viverem a espiritualidade como uma comunidade, de uma espiritualidade mais eremítica. E então, em mais ou menos em 1304, se eu não me engano, eles fundaram uma congregação. A igreja reconheceu oficialmente essa congregação e dos servitas. E qual era a espiritualidade deles? Meditar as dores de Nossa Senhora. E eles começaram a difundir essa prática, de meditar e pregar as dores de Nossa Senhora. Quando foi 400 anos depois, São Paulo da Cruz também traz essa marca de vivenciar a cruz do Senhor, a paixão do Senhor, as dores do Senhor, e ele também vem a fundar uma congregação também dos padres passionitas, que foi reconhecida em 1737, se eu não me engano. Então, em 1304 tem uma primeira congregação que vai mergulhar nesse mistério das dores de Maria, que está completamente associada à paixão do Senhor, às dores do Senhor, e eles vão tanto pregar isso, primeiro vivenciar isso, depois pregar também. E 400 anos depois, então em 1737, tem também essa instituição dos padres passionitas, e que tem passionitas porque vem de paixão, e que qual é a principal marca dessa congregação? A paixão do Senhor. E aí, então, a partir sobretudo dessas duas devoções, dessas duas congregações que implementaram essa devoção popular sobre a paixão do Senhor, e não só sobre a paixão do Senhor, mas sobre a participação de Maria nessa paixão. Por quê? Aí é interessante a gente pensar que Nosso Senhor assumiu verdadeiramente a natureza humana, e ele é uma pessoa divina. Mas e das pessoas humanas? Nós, pessoas humanas? Então, isso é uma coisa que só do Senhor, só o Filho de Deus que se fez homem, que iria viver essas dores e a sua paixão. E aí vem esses homens, essa congregação dos servitas, os padres passionitas também, trazendo os cristãos para viverem essa espiritualidade a partir de quê? A partir de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela participou em tudo da vida do seu Filho. Das pessoas humanas, aquela que mais amou Jesus foi Nossa Senhora. Das pessoas humanas. Então nós, como Nossa Senhora, também somos inspirados por ela a vivermos também, a associarmos as nossas dores às dores do Senhor e trazer para a nossa vida o mistério da paixão do Senhor. E o que o São Paulo falou aqui, São Paulo fez isso. Agora eu encontro na minha alegria, no sofrimento. Olha que coisa mais contraditória que pode parecer, né? Esses santos que falavam muito também da paixão do Senhor, parecia ser algo, Santa Teresinha também fala muito isso, né? A alegria no sofrimento é algo que pode parecer contraditório. Mas por que não é contraditório? Porque a paixão do Senhor é a nossa fortaleza, e nós damos sentido aos nossos sofrimentos quando associamos o nosso sofrimento ao sofrimento dele. Por isso São Paulo fala: agora encontro a minha alegria nos sofrimentos que suporto por vocês, e o que falta às tribulações de Cristo eu completo em minha carne. Ou seja, eu trago para a minha vida, eu trago para a minha vida o mistério da paixão do Senhor, e os meus sofrimentos eu associo a essa paixão. A gente tem um ensinamento da igreja que a gente se esquece muitas vezes, que é associar o sacrifício de Cristo os nossos sacrifícios e oferecer a Deus isso como um sacrifício. Então, assim, depois essa devoção às dores de Maria, que surgiu de uma forma mais popular através da congregação dos servitas, através dos padres passionitas. Então, ou seja, você vê que tem todo um processo que começou lá em 1304, depois 400 anos depois, 1737, em 1800, o Papa Pio VII, então, introduziu essa festa no calendário da igreja. Então, essa festa de Nossa Senhora das Dores, cuja memória hoje, 15 de setembro, ela foi instituída, então, ela foi colocada oficialmente no calendário romano, no nosso calendário litúrgico, né, como da Igreja de Roma, como pelo Papa Pio VII no ano de 1800.
quer dizer, aproximadamente, ele foi eleito Papa em 1800, de 1800 até 1823, então na verdade, entre 1800 e 1823, houve então a institucionalização dessa festa, né? Ou seja, nós temos no nosso ano litúrgico, a todo momento nós somos voltados para a cruz do Senhor. Tanto é que no altar, na Santa Missa, tem que sempre ter, durante a celebração do Santo, mesmo na igreja onde não tem, o padre sempre tem que colocar no altar a cruz. Então a Santa Missa se torna a presença da cruz do Senhor. Então, ou seja, essa espiritualidade, essa devoção de Nossa Senhora das Dores, ela vem justamente nos inspirar, nos fortalecer diante de uma outra coisa também, que a gente, acho que sobretudo hoje, nos tempos de hoje, a gente tem muita aversão ao sofrimento. E claro, ninguém gosta de sofrer, ninguém veio esse mundo para sofrer. Só que se a gente perceber, se a gente parar para refletir, o sofrimento ele é redentor. Quando a gente sofre e passa daquilo ali vitorioso, a gente se torna mais forte. E isso é um dos grandes erros hoje da pedagogia moderna, do nosso pensamento contemporâneo, sobretudo no processo de educação das crianças, dos adolescentes. E acho que é interessante a gente abrir esse parênteses aqui, sobretudo quando a gente fala de valores, quando a gente fala de um trabalho nos meios da educação, como o trabalho da oficina de valores. As nossas mães, os nossos pais de hoje, acho que sobre isso muitas mães, porque a mãe ela é própria da vocação de mãe ter essa sensibilidade. A gente tem muita dificuldade de ver os nossos jovens sofrerem. Claro que é dificílimo, né? E é claro que o pai e a mãe tem que ser o amparo para o filho, sem dúvida, para o filho. E é muito difícil esse discernimento. É muito difícil esse discernimento. Mas se o teu filho tiver que passar pelas labutas próprias da escola, do trabalho, seja o que for, não tenha medo de deixar o teu filho sofrer. Não tenha medo. Claro que eu estou dizendo aqui, de uma forma entre aspas, é claro que o pai e a mãe vai sempre socorrer o seu filho, sem dúvida, não é? Claro. E é claro que nós estamos falando aqui de sofrimentos próprios da vida, de uma caminhada. Né? E a gente tem cometido muito esse erro. A gente faz de tudo para evitar talvez que o filho da gente sofra. Mas isso é um grande erro. É como eu falei, não há uma receita de bolo. É muito difícil esse discernimento. A gente precisa praticar esse discernimento todo dia, né? E a gente às vezes faz de tudo para evitar que o filho da gente, a filha, sofra ou passe dificuldade, que a gente acaba, na verdade, fazendo com que ele cresça como um jovem deformado. Então, quando a gente fala sobre dores, sobre a espiritualidade da cruz, do sacrifício, tanto é que essa palavra sacrifício se tornou tão pessimista, que hoje quando você fala a palavra sacrifício, ela tem uma imagem negativa. Quando você fala, para mim é um sacrifício, as pessoas acham que você está xingando, ou que você está... Mas não. O que nosso Senhor fez na cruz foi um sacrifício, e não foi negativo, foi uma fonte de bênção, de salvação. Então, ou seja, essa palavra, quando a pregação da igreja, ela vai enaltecer tanto o mistério da cruz e a noção de sacrifício, uma das coisas práticas que a gente pode trazer para a nossa vida é isso, sobretudo hoje, no processo de formação educacional de jovens e adolescentes. Não tenhamos medo do sacrifício, não tenhamos medo, principalmente os jovens, adolescentes, e os jovens, eles sobretudo estão crescendo, morrendo de medo do sacrifício, porque hoje é muito mais fácil, né? Tudo, até quando a gente vai preparar uma palestra, antigamente era mais difícil, hoje em dia com o celular é fácil, é tudo mais fácil, né? Você tem tudo mastigado. Antes, eu me lembro, eu estava lembrando, hoje, vindo para cá, me lembrando quando a gente pregava antigamente, quando não existia celular ainda, e nem computador direito, tinha muito mal computador, mas não tinha inteligência artificial que nem hoje.
né? Não tinha sites de pesquisa. Cara, a gente era um estudo, você tinha que pegar livros, não sei o que lá, claro, com a formação que a gente vai tendo também, mas hoje é muito mais fácil a gente fazer isso. Não tem nem sacrifício para estudar, porque quando você coloca nesse site de pesquisa, e tem tudo pronto, né? Então, ou seja, a gente está cada vez mais distante da noção de sacrifício. E isso é uma coisa gravíssima. A gente às vezes fala assim de uma forma genérica, fica falando como se fosse um papagaio, fica repetindo essa língua, mas a gente não faz ideia da gravidade que é isso. Sabe por quê? Por aquilo que eu falei no início. Porque só se ama quem se sacrifica. O amor só é provado pelo sacrifício. Só, absolutamente. E é por isso, Deus é absoluto, ele não precisava, mas por isso que ele quis, na sua liberdade de onipotente, ele quis se fazer homem e se sacrificar. Para mostrar que a criação dele não é um teatro. A criação dele é real. A criação dele é real. Então, essa aversão ao sacrifício e essa aversão ao sacrifício e esse medo do sacrifício, isso está deformando a nossa sociedade. E isso está levando a consequências gravíssimas, consequências seríssimas. Muitos problemas que nós temos hoje de relacionamento humano, ou de formação humana, de jovens, adolescentes e adultos, idosos e até crianças, é consequência, muitas vezes, dessa inversão de valores que a gente tem vivido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando a igreja fala, quando ela institui uma devoção de Nossa Senhora das Dores, que parece algo tão estranho, mas por que instituir uma devoção assim, um título, dar para Nossa Senhora um título de das Dores? Mas não pode, por favor, alguém poderia falar no mundo de hoje, né? Um título, Virgem das Dores, Senhora das Dores, mas que coisa mais tão... Porque a igreja, ela quer mostrar que aquela pessoa humana, Maria, que é uma pessoa humana como eu e você, ela não teve medo do sacrifício. Ela não teve medo do sacrifício, de participar do sacrifício do seu filho e de permanecer até o último momento de pé na cruz. E a passagem principal dessa festa de hoje é exatamente uma das dores de Maria. É exatamente uma das dores de Maria. Evangelho de João 19, 25. Depois nós vamos, para terminar, a gente vai falar então sobre essas 7 dores de Nossa Senhora, que é a participação dela em momentos especialíssimos da vida de Nosso Senhor, na vida do seu Filho. Mas já adiantando aqui, essa é uma das dores de Nossa Senhora. João 19, 25. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo assim sua mãe, perto dela o discípulo que lhe amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. A seguir disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Nossa Senhora Maria, uma pessoa humana como eu e você, preservada que foi do pecado original, sim, mas uma pessoa humana como eu e você. Se Nosso Senhor ele tem uma natureza humana, ele assumiu a nossa natureza humana, mas enquanto a sua individualidade, a sua personalidade é divina. Nossa Senhora não, ela não é uma pessoa divina, ela é uma pessoa humana. Ela é uma pessoa humana. Nossa Senhora, ela é sim a Virgem das Dores, mas não de qualquer dor. Talvez essa devoção poderia ter um nome completo, hein? Nossa Senhora das Dores de Cristo. Não é de qualquer dor. É claro que a igreja sabe que é das dores de Cristo, né? Mas para quem não sabe, não é de qualquer dor que a igreja chama Nossa Senhora das Dores, Virgem das Dores, Maria das Dores, não. Maria das Dores de Cristo. São dores de redenção, são dores de salvação. Porque são dores que brotam do sacrifício, do amor do seu filho, e da qual ela participa. Ela permanece de pé na cruz até o último momento. E ali está
São João, representando os discípulos todos, representando a igreja, e Jesus entrega, confia a ela também o seu discípulo, né? Eis aí a tua mãe, e é desde aquela hora, e eis aí o teu filho, e fala para ela. Então essa devoção de Nossa Senhora das Dores, ela quer, sobretudo, é isso que eu queria refletir com vocês e trazer como um resumo dessa pregação, que nesse mundo de hoje, que a palavra sacrifício soa com tanta estranheza, com tanta repulsa, e é por isso que a igreja entende cada vez menos o mundo entende cada vez mais a linguagem cristã, o mundo entende cada vez menos a pregação da igreja. Por quê? Porque o mundo uma das coisas é essa, o mundo está cada vez mais averso à noção de sacrifício. E se o mundo fala tanto em amor, né? Se o mundo fala tanto em amor, ele está esquecendo que o amor só é verdadeiro quando passa pelo sacrifício. Senão não tem amor, não tem. Pode falar, não tem. Só ama aquele que se sacrifica. Então essa reflexão nós devemos trazer para nós, e não ter medo do sacrifício quando tivermos que passar sacrifícios pequenos, dos pequenos aos grandes, né? E eu falo isso com vocês refletindo para mim mesmo, né? Porque não é fácil se sacrificar, não é fácil de jeito nenhum se sacrificar por ninguém, nem por nada, mas é preciso, e a gente não tem que ter esse medo. E Nossa Senhora das Dores, essa devoção nesse dia 15 de setembro, que ela possa reavivar em nós, essa coragem. São palavras também, uma palavra também que falta muito, que a gente tem esquecido muito hoje: coragem para passar pelos sacrifícios. Das dores de Nossa Senhora, 7 é um número, né, simbólico na tradição bíblica e na tradição da igreja, que significa plenitude, né, totalidade, e é por isso justamente que a igreja ela traz, né, essa devoção das 7 dores, e não que Maria só tenha, claro, sofrido 7 dores, mas de uma forma simbólica, para mostrar a participação plena que ela teve em toda a paixão do seu filho, não só a paixão naquele processo que Jesus sofreu de prisão, mas durante toda a vida do seu filho. Então a primeira dor de Nossa Senhora, a gente pode extrair de Lucas 2, 25 ao 35, Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35, que vai falar sobre a profecia de Simeão, que é aquele momento em que, talvez se a gente for pegar todas as passagens, de repente pode ficar muito longo, mas é aquele momento em que Nossa Senhora leva Jesus para ser apresentado. Ele bebê ainda, recém-nascido, depois de 8 dias, ela leva ele ao templo para que ele seja apresentado. E é ali, então, que Simeão fala com ela, que esse menino será a causa de queda de seu erguimento para muitas pessoas. A ti mesmo, uma espada transpassará a tua alma. Então ali, a primeira profecia para Nossa Senhora, de que, por causa daquele menino, ela teria uma espada transpassada na alma, por causa daquele menino. Agora, é interessante, né? Então, desde o momento, Maria preparou sua alma, e o Espírito Santo já foi preparando ela para o sacrifício todo que ela ia passar por aquele menino. Então, de maneira, desde o início, Deus não nos dá ilusões, mas nos dá coragem para enfrentarmos os sacrifícios que vai fortalecer o nosso amor a Ele e aos irmãos e a nós mesmos. Então a primeira dor de Nossa Senhora é essa profecia de Simeão, quando ele vai apresentar o menino Jesus, lá quando ela vai apresentar o seu menino recém-nascido, Lucas capítulo 2, 35 ao 25. A segunda é quando Nossa Senhora teve que fugir para o Egito com o menino, gente, recém-nascido também, né? Então, assim, ainda que cronologicamente possa ter sido antes, mas aqui a gente não está preocupado com o tempo cronológico, mas com o mistério em si, né? Então, Nossa Senhora, ela teve que realmente
com o menino recém-nascido, teve que fugir, porque o rei Herodes mandou matar as crianças nascidas até 2 anos de idade. Esse outro sofrimento de ter que fugir para uma terra estrangeira com seu filho recém-nascido. Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 15, a fuga para o Egito, a segunda dor de Maria. A terceira dor de Maria é a perda do menino Jesus no templo, que é muito conhecido por nós. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 50. Quando foram para a festa da Páscoa em Jerusalém, todos os anos iam. Quando Nosso Senhor tinha 12 anos, ele simplesmente desaparece daquela peregrinação, daquela comitiva, e depois de algum tempo já andando, eles percebem que o menino Jesus não estava na vida deles e voltam preocupadíssimos, não é, para Jerusalém para poder encontrá-lo. Então, essa dor da perda, não é, essa dor da perda também de Nossa Senhora. E por quê? A gente pode ter, né? Claro, Simeão já faz aquela profecia: olha, uma espada vai transpassar sua alma. Pois uma mãe vai levar um menino para a pessoa, você vai levar o teu filho para batizar na igreja, né? E aí o padre vai falar isso para você. Nenhuma mãe queria ouvir isso, né? Levar o filho para batizar e o padre vai falar assim: olha, essa criança vai transpassar a tua alma. Perguntar: o que é isso? Me dá uma palavra de bênção, né? A gente vai querer o contrário, vai ouvir uma outra palavra. E Nossa Senhora ali, gente, nós estamos falando de uma pessoa humana que estava certamente super feliz com o seu recém-nascido, que tinha nascido há 8 dias. Por mais que ela soubesse, claro que Nossa Senhora, ela tinha recebido a visita do anjo Gabriel, né? E é claro que aquela criança foi gerada nela sem a intervenção humana. Ela simplesmente se achou grávida, então ela sabia que aquele menino, ele não era uma pessoa humana, né? Ele era uma pessoa, era o próprio Salvador. Ela sabia disso, mas ao mesmo tempo ela era mãe, e uma pessoa humana como mãe, não é? Desde o início. Por isso que o Evangelho de Lucas fala muito bonito. Maria guardava todos esses acontecimentos e trazia para o seu coração e meditava sobre eles, porque muitas coisas ela não compreendia daquele momento ali de plano, né? Ela está na glória hoje, mas na época ela não estava. Por mais que ela fosse imaculada, ou seja, por mais que ela tivesse nascido sem o pecado original, por mais que ela fosse imaculada, era uma pessoa humana, tinha um conhecimento humano, né, sentimentos humanos, então há limitações próprias do corpo humano. Então, ou seja, ela levar, que mistério é esse, meu Deus? Que eu levo meu filho recém-nascido e o cara me fala na profecia que uma espada vai transpassar a minha alma. Pois bem, foi a primeira dor de Maria, né? Certamente ela levou aquilo para casa, aquela reflexão, e foi falar com Adonai, com o nosso Deus Criador. Adonai, qual o sentido disso? Deus Pai Onipotente, né? Me dá força, eu não sei o que vai vir por aí. Certamente ela já foi trazendo esse prato da sua oração: Senhor, o que vai vir por aí? E aí, né, assim, quando ganha o menino também, já teve que passar por aquela situação de fugir. Como é que menino recém-nascido, eu não tenho nem paz, já tem que. Nossa Senhora nunca se queixou do sacrifício, mas por amor a Deus, que confiou ela aquela missão, por amor a isso, ela abraçou aquele sacrifício e partiu para o Egito com São José, fugindo, a fuga para o Egito, né? Lucas 2, 41, 50. Perdão, a fuga para o Egito é Mateus 2, 13 ao 15. Quanto sacrifício que o menino ainda é recém-nascido. E aí depois, com 3 anos, depois com 12 anos, o menino adolescente, de fato tudo bem que adolescente realmente dá bastante dor de cabeça para todos nós, né? Mas Nosso Senhor não dava, porque Nosso Senhor é Deus, não é? Mas tem um detalhe: justamente porque Ele é Deus, justamente porque Ele é o Salvador, Ele some e Ele vai para onde? Ele vai falar aquilo que Ele falou e respondeu para ela. E ela fala: meu filho estava, né? Depois vocês podem ler com tranquilidade, se a gente for ler todas as passagens vai ficar muito grande. Então, Lucas 2, como fica gravado, depois vocês podem pegar as passagens que eu estou passando.
Terceira dor de Maria, Lucas 2, 41, 50. 41, 50. Lucas 2, 41, 50. Nessa passagem a gente vê que Nossa Senhora fala com ele assim: meu filho, estávamos aflitos procurando. Ela confessa a agonia. Ela não fala. Essa talvez vale até a pena a gente, pegar rapidamente. Quando ela mesma fala isso, quando ela volta, 2,41. Lá no versículo 48, vendo, quando encontraram ele de novo no meio dos doutores lá, eles ficaram tomados de grande surpresa, e sua mãe lhe disse: meu filho, Nossa Senhora falando para ele, é coisa, um gesto bonito isso, né, gente? Nossa Senhora falando para esse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que coisa humana bonita, né? Vê, o teu pai e eu, nós te procuramos cheios de angústia. Lucas, capítulo 2, versículo 48. Vendo-o, eles ficaram tomados de grande surpresa, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Vê, o teu pai e eu, nós te procuramos cheios de angústia. Aí versículo 49 vem o mais bonito ainda. Cada versículo é mais bonito que o outro, né? Na Sagrada Escritura é assim: o versículo seguinte vai ser sempre mais bonito que o anterior. E nessa plenitude a palavra de Deus é um grande encanto da nossa alma. E ele lhes disse: por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar junto do meu Pai? Aquela dor de Maria, aquela angústia de ter perdido o menino, gente, eles perderam. Se imagina numa viagem, fizeram uma jornada de caminho antes de procurar, entre parentes conhecidos, não tendo encontrado, voltaram. Foi no final de 3 dias, gente, imagina 3 dias procurando uma criança. Misericórdia, né? Imagina a dor humana disso. Foi no final de 3 dias que o encontraram do templo, sentado no meio dos mestres, ouvindo e interrogando. Que angústia que essa mulher, gente, aí ela deve ter lembrado, por isso que aquele homem aquela vez falou que uma espada ia transpassar a minha alma, né? A espada transpassa a tua alma, isso foi profecia, antes de começar a sofrer. Depois teve, né, quer dizer, a questão da fuga do Egito ali, certamente foi antes, né? Mas quer dizer, ela lembra, já tive que sofrer quando o menino recém-nascido, né? Nenhuma mãe sai da maternidade com as pressas fugindo, né? Vai para o quarto, vai para casa, né? Para cuidar da família, para a avó ver, geralmente a avó que vai e cuida, se ajuda a cuidar do recém-nascido, daí você tem um cordão umbilical com essas coisas assim, né? Então Maria não foi, nasceu em Belém, fugiu para o Egito. E aí depois o Simeão vai na fala: a espada vai transpassar a tua alma. E ela deve ter pensado: poxa, por isso que lá já no recém-nascido eu já tive que passar por esse sacrifício, né? Mas em momento nenhum Maria murmurava. Pelo contrário, o que o Evangelho de Lucas fala nessa passagem mesmo aqui, ó, nessa passagem mesmo aqui, versículo 51, o final: e a sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. E no Evangelho de Lucas, no mesmo Evangelho de Lucas, aqui na página anterior, o Evangelho Lucas fala assim: ela meditava no seu coração todos esses acontecimentos. Maria não murmurava, ela tinha coragem de viver o sacrifício, porque ela sabia que o seu filho era especial, ela sabia disso, e por amor a essa missão, é que essa passagem aqui é uma das mais importantes, porque o seu filho aqui com 12 anos vai falar: por que me procuráveis? É como se ele dissesse assim: vocês precisam saber que foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. É como se ele dissesse: foi para isso que eu vim. Então, Nossa Senhora, aqui nessa terceira dor, ela vai assimilando cada vez mais aquilo que ela vive anos depois. Como aquela cena bonita do filme A Paixão de Cristo, que é um dos filmes, eu acho que vale até a pena fazer um dia uma caminhada de seminários nesse filme, né? Tem uma passagem quando ela encontra Nosso Senhor preso, e ela fala assim: começou. E aí, numa passagem, uma cena depois, ela vai dizer assim: meu filho,
Quando decidirá ficar livre disso? Mas que seja feita como você quer. Amém. Essas são cenas que não estão explicitamente no Evangelho, que o diretor do filme encaixa ali, mas que de maneira nenhuma contradiz a doutrina e o conteúdo da revelação. Pelo contrário, só enaltece. Então aqui Nosso Senhor, Ele responde para ela, talvez aquela resposta que Nossa Senhora nunca tinha tido. Olha que interessante. Como eu falei, hoje Nossa Senhora está na glória e ela era imaculada, mas ela não tinha um conhecimento imediato, pleno, não é? Ela fazia estava caminhando também. Ela talvez hoje ela teve uma resposta que ela não tinha tido até então. Porque se o menino recém-nascido ela tem que fugir para o Egito. Pô, que sacrifício. Aí depois Simeão fala com ela que não para transpassar a alma dela. Mas até então ela fica pensando, tá bom, mas se esse menino é Salvador, então era para ser uma libertação e não transpassar a alma. Se ele é o Salvador, o Messias tão esperado, então o que os israelitas pensavam? Que o Messias ia trazer o que para Israel? Glória, não é? E não espada para transpassar a alma de ninguém. E talvez ela, e por isso que São Lucas fala que ela trazia para o seu coração e meditava, certamente com Deus, Senhor, o que será isso? Me dá força, me dá entendimento. Na sua oração Maria fazia isso certamente. E aqui vem a primeira resposta direta que o próprio Deus dá para ela, o seu Filho divino. Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar junto do meu Pai? E a partir dali, então, certamente Nossa Senhora, ela já começa a ter um novo entendimento daquilo ali. Realmente esse menino, ele veio para essa finalidade dele, estar com o Pai e cumprir a missão que o Pai designou. A quarta dor é o encontro com Jesus a caminho do Calvário, né? Uma devoção também muito bonita e que para mim é o ponto principal. Por isso que eu acabei falando do filme. Esse filme não tem como fugir dele, é o filme Paixão de Cristo. Tem uma cena ali que o diretor do filme coloca também, que belíssimo, quando Nossa Senhora encontra Jesus caído pela terceira vez com a cruz, né? e ela vai ao encontro dele. Então Lucas capítulo 23, versículo 27 ao 31, o encontro com Jesus a caminho do Calvário. Nossa Senhora que seguiu, né, o seu filho, seguia todos os passos do seu filho. Quinta dor, a crucificação e a morte de Nosso Senhor, que foi a passagem que nós lemos agora há pouco, João 19, 25 ao 30. João 19, 25 ao 30. E a sexta dor, o corpo de Jesus é descido da cruz. E aí nessa sexta dor, Marcos capítulo 15, versículos de 42 ao 46. É interessante que nessa sexta dor, a arquitetura cristã pintou aquela imagem chamada de Nossa Senhora da Piedade, que é Maria recebendo o corpo morto do seu filho, né? E por isso que essa devoção Nossa Senhora das Dores também tem esse título de Nossa Senhora da Piedade ou Nossa Senhora da Soledade. Nossa Senhora recebendo o corpo do seu filho morto, né? Uma mãe que recebe aquele menino que ela gerou como homem, agora ela recebe ele morto nos seus braços, né? E como eu falei, né, gente, mesmo que Nossa Senhora recebeu a visita do anjo e ficou grávida sem intervenção humana, ou seja, sabe que aquele menino ele é uma pessoa divina, mesmo assim o sentimento de mãe e a vivência de mãe, elas são de verdade também, como mãe, né? Então não é mágica, não é um teatro que recebeu o corpo do seu filho, ele vai ressuscitar daqui a pouco. Não. Ela viveu aquele momento. Maria viveu aquele momento. Nosso Senhor tinha falado várias vezes, e já para terminar, só vou falar de uma vez a última dor aqui. Então, a sétima dor, o sepultamento de Jesus, Lucas 23, 50 ao 56. Essas passagens depois, né? Lucas capítulo 23, versículos 50 ao 56, que vão ficar gravadas, que a gente possa voltar nessas passagens e ao longo dessa semana, então, fica até um exercício espiritual. Cada dia dessa semana lê uma dessas dores, lê uma dessas passagens que eu falei. Não lê todas não, lê cada dia, lê uma, né? Talvez hoje à noite já começa com uma, amanhã lê outra, porque isso a gente vai trazendo para o nosso coração o mistério da paixão do Senhor. E isso vai fortalecer, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé.
além de fortalecer a nossa coragem para encarar o sacrifício, para viver a dinâmica do sacrifício, que é própria da nossa vida, como Nossa Senhora viveu, vai fortalecer a nossa fé. Por que eu digo isso? A nossa fé muitas vezes é abalada, sobretudo pelos sofrimentos, pelas dores. Como eu falei, Nossa Senhora, ela, por mais que Jesus tenha falado que ele iria passar pela paixão, iria ressuscitar, ele falou isso para os apóstolos umas 3 vezes. O que os apóstolos fizeram na hora da cruz? Sumiram. Só ficou São João. Os dispersaram. Tiveram medo. Eu não sei por que Pedro, no Getsemane, tira a espada e corta a orelha do soldado, e depois, com uma criada, uma empregada, ele fica com medo, ele nega Jesus. Não é uma coisa sem lógica? Sem lógica. Como é que tu vai enfrentar um soldado e uma empregada tu tem medo? Porque naquele momento do empregado, ele estava longe do Senhor. O Senhor não estava do lado dele, como naquele momento no Getsemane ele estava. Pedro, ele tem a sua fé enfraquecida, ele nega o Senhor. Diante de todo aquele tormento que ele estava vivendo na paixão. Então, na nossa vida, nos tormentos que nós temos, que às vezes dá a impressão que Deus está longe de nós ou que nós estamos longe de Deus, e é aí que Nossa Senhora das Dores vem nos relembrar: não percam a fé, não percam a fé, porque ao contrário dos discípulos, que quando Jesus, na hora da escuridão da paixão, e nossa vida às vezes passa por momentos tenebrosos, em alguns momentos, ou vários momentos, né? Ou talvez a maior parte dos momentos tenebrosos de sombra, nós enfraquecemos a fé ou até perdemos a fé. Nossa Senhora, que é uma pessoa humana como eu e você, ela é uma pessoa humana. Ela vem nos inspirar a nossa fé, ela vem inspirar a nossa fé, para que, ao contrário dos discípulos que perderam a fé, e Jesus só restaurou a fé deles depois da ressurreição, eles perderam a fé, Nossa Senhora permanece ali, de pé, diante da cruz. Esse fortalecimento da nossa fé, ele precisa exatamente ser constante. Então, nessas 7 dores de Maria, meditando elas, que a gente possa encontrar essa coragem para vivenciar o sacrifício e, ao mesmo tempo, que ela possa ser para nós uma grande inspiração, para que nós não percamos a fé em momento nenhum, como ela não perdeu, ela permaneceu ali aos pés da cruz. Então, todas essas passagens que eu falei aqui é a participação de Nossa Senhora em todos os momentos, mesmo naquele mais difícil, que os apóstolos também sumiram, mas ela permaneceu. A gente vai ver aqui as santas mulheres acompanhando esses momentos da crucificação, da morte de Jesus, do seu sepultamento, e ali estava também Nossa Senhora, como aqui essa principal do Evangelho de João, onde Jesus torna ela a maternidade de Nossa Senhora nasce ali, a maternidade de Jesus já desde o nascimento, mas a maternidade de Nossa Senhora para a igreja, talvez a gente podia pensar assim, né? Ela nasce aqui, aos pés da cruz, aos pés da cruz. Por isso essa devoção a Nossa Senhora das Dores é tão cara, tão importante, porque a maternidade de Maria para conosco nasce aqui aos pés da cruz, quando Jesus fala para ela: eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. Então, que nós possamos levar essa devoção, que é uma devoção que surgiu popular, depois se tornou litúrgica, né? Ao contrário de algumas devoções que a igreja institui como litúrgica e depois vai se popularizando, essa foi ao contrário, ela começou popularmente e se tornou depois uma celebração litúrgica, uma devoção litúrgica, que Nossa Senhora das Dores, mais do que nunca no mundo de hoje, essa devoção é uma fonte de grande inspiração para a nossa coragem, para a nossa fé também. Então, eu gostaria de trazer para vocês com toda essa humildade, essa simplicidade, que a gente possa, é bom que fica gravado, que as passagens que eu falei também, aquela de São Paulo aos Colossenses, né? São Paulo aos Colossenses, que essas passagens possam ficar, ser para nós, e a palavra de Deus é sempre essa fonte. Então, também só para relembrar, além das passagens das dores que eu falei,
Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Que essas passagens nós possamos nessa semana e ao longo desse mês de setembro, que já vai encaminhando para a segunda metade, que nós possamos trazer para o nosso coração, talvez cada dia de noite ou cada dia de manhã a gente possa trazer uma dessas passagens, inclusive essas de Colossenses que eu falei, e que elas sejam o nosso alimento diário, para que nós possamos cada vez mais ser felizes, porque venerar as dores de Maria é venerar as dores de Cristo. Mas venerar a dor, ao contrário do que venerar qualquer dor, que é maluquice, venerar as dores de Cristo é salvação e é alegria. E essa é a alegria que os santos encontraram. Entrar no mistério da paixão, das dores do Senhor, porque as dores do Senhor são nada mais nada menos, sabe o que? Transbordamento do amor de Deus. Porque Deus não precisava sofrer, Ele não sofre, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador, Ele é a fonte de todo ser, mas Ele quis se fazer ser humano para sofrer e para transbordar o amor dele para mim e para você. Então vivenciar a devoção das dores de Cristo é vivenciar o quê? Um transbordamento profundo do amor de Deus por cada um de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, nós queremos, Mãe, elevar a Ti a nossa gratidão pela Tua presença constante na Igreja, porque sim, nosso Senhor Te confiou, nos confiou a Ti como Mãe, nos deu a Senhora como Mãe, e nós queremos pedir que a Senhora nos guarde no Teu coração imaculado. Ó Mãe do Redentor, do céu à porta, ao povo que caiu, socorre e exorta, pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura, tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com o seu ave. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor,